Paz do Senhor Jesus, povo, tem algum pecador online estas horas na matina? Gente, vamos falar nesse vídeo sobre profecia, tá bom? Rapidinho aqui, ó. Nós estamos vivendo dias atuais, olha que profunda essa frase, em que existem muitas profecias falsas, muitas profecias da carne. Talvez você entrou nesse vídeo porque você é vítima, já foi vítima de uma delas. Então eu quero compartilhar com vocês essa palavra de Bíblia aqui, tá bom? Deixa eu abrir a janela, que eu tô suando igual um boi na roça aqui, tá calor. Ouvintes. Beleza? Nós vamos falar então sobre... Aí, ó, o povo tá chegando, vai dando glória. Paz pra Jamile, paz pra Cianata, pra Blanca de Jesus Rodrigues, pra Miriam, pra Sara Valentina. Eita, Jesus, aí, Vani Lima, abraço pra você, abraço pro povo aí, vamos lá. Vamos falar então, gente, de profecia. Nós estamos vivendo dias atuais, hoje em dia, atualmente, que existem muitas profecias da carne, um tal de receba, e Deus está me falando, e assim diz o Senhor para a sua vida. Mas nós temos a palavra de Deus, e nós vamos descobrir através desse vídeo, através de 2 Samuel, capítulo 7, como é uma profecia da carne e como é uma profecia do Espírito, beleza? Vamos descobrir através da Bíblia como identificar quando é uma profecia da carne, gente, que não é assim um negócio que, nossa, aconteceu lá uma vez em 1915. Não, é uma coisa que acontece todo dia. Se nós não tivermos vigilância, nós podemos nos dar mal, como já aconteceu comigo, por exemplo, de eu acreditar em coisas que me disseram da carne e não acontecer, e eu pensar, nossa, Deus mentiu para mim, mas não foi Deus. A Bíblia diz, né, que quando uma profecia não se cumpre, não foi Deus quem falou. Então vamos lá, gente, o texto 2 Samuel 7, já fiz uma introdução, o povo já chegou, vamos lá. A mensagem de Natã para Davi. Eu tô suando, eu tô com muito calor, ouvintes. O rei Davi conseguiu controlar completamente o seu reino, e o Senhor Deus livrou de todos os teus inimigos. Um dia Davi disse ao profeta Natã: veja só, aqui estou, morando numa casa revestida de madeira de cedro, enquanto a arca da aliança está guardada numa barraca. Natã respondeu: faça tudo o que o Senhor quiser, porque o Senhor Deus está com você. Uma profecia da carne. Agora a profecia do Espírito. Mas naquela noite o Senhor disse a Natã: vai e diga ao meu servo Davi que eu mandei dizer o seguinte: não é você a pessoa que deve construir um templo para eu morar nele. E aí continua. Então na primeira instância Davi falou, ó, Natã, tomando uma casona aqui, ó, uma triplex igual aquela que o Lula conseguiu pelas propinas. Lá eu... E Deus não tem uma casa para morar, deixa eu construir uma coisa para ele. Então ele falou assim: vai, faz tudo que você sentir no seu coração. Foi a profecia da carne. Mas e à noite veio a palavra do Senhor a Natã e falou: não, fala para Davi que Davi é muito matador, Davi não pode fazer isso. Então nós temos duas profecias de um mesmo profeta. A primeira profecia foi uma profecia da carne, gente. 5 motivos pelo qual acontece uma profecia da carne. Primeiro, pelo que o pregador vê. Quando nós estamos pregando, se alguém tem algum pregador da palavra aí, o André Augusto, a Lisa, a Suelen, a Samile, se alguém é profeta aí, é pregador da palavra. Muitas vezes, como nós estamos pregando, por exemplo, estamos lá falando, e Jesus vai salvar, vai entrar na sua casa, resolver o seu problema. Nós vemos as pessoas, elas chorando às vezes balangando a cabeça igual um calango, assim. Nós sabemos pela reação dela o que nós estamos pregando, se está falando com ela ou não. E muitas vezes, pelo calor do momento, nós acabamos falando assim: ó, Deus está entrando na sua casa, na providência, porque nós estamos vendo que a pessoa está concordando com a palavra. Quando, por exemplo, você vê, está falando sobre família destruída, um filho nas drogas, e uma mãe começa a chorar. É óbvio, não é? Às vezes não é o Espírito Santo falando. Às vezes você viu a mãe chorando, você está falando sobre filho na droga. Você vê ela chorando, você já entende. Não, ela tem um filho na droga. Aí chega na hora de você orar por revelação, Deus vai visitar o seu filho que está na droga. Então não é uma revelação, foi uma coisa que você viu, entendeu, gente? Primeiro motivo pelo qual acontece uma profecia da carne, pelo aquilo que nós vemos, o pregador vê. Segundo, pelo que ele sabe. Às vezes quando você vai pregar, por isso que eu gosto disso, quando eu vou pregar numa igreja, eu não gosto que ninguém venha falar comigo: ó, fala sobre isso, não sei o que está acontecendo na igreja. Eu falo: não, se for Deus quiser falar, hora que ele vai tocar no meu coração. Às vezes a pessoa, quem me traduz habla espanhol, não puedo, hermana, depois nós hacemos em espanhol. Vamos lá então, me diz o nome disso aí. Então, pelo que o pregador sabe, alguém fala assim: ó, aqui na igreja está assim, uma irmã está contra a outra, o grupo de jovens está em pecado, e às vezes o pregador prega, daí naquele calor, ele sabe daquele, ele pega e fala: Deus está me revelando aqui, que esse grupo de jovens é tudo um sem vergonha, tão igual
carnal, só no bife, né? Só nas carnes. Não, então não é uma revelação, é uma coisa que ele sabia. E aí ele pegou e usou o nome de Deus para falar isso. E isso não pode acontecer, gente. Nós não podemos dizer assim diz o Senhor. Deus manda te dizer por aquilo que a gente sabe. Do you understand what I am saying? Você compreende o que estou falando? Não posso falar de uma coisa. Deus manda dizer para vocês, se consertem, Deus está me revelando. E às vezes não é isso, é uma coisa que eu sabia. Antes de começar o culto, o pastor me chamou lá na sala e falou: esses jovens aqui, tudo uns miaral, pecador, estão fazendo isso. E daí no altar, eu uso o altar para dizer: não, Deus está me dizendo que vocês estão em pecado. Então eu estou entregando uma profecia da minha carne por alguma coisa que eu sabia. Terceiro motivo, pelo que o pregador quer, gente. Isso acontece demais. Por exemplo, para parler français pour moi, Johnny. Silvestre Samuel, vamos cantar. O l'éternel, mais contexto. Não esqueça a música. É um hino, tá bom, gente? Para de me criticar. Pelo que você quer. Então o pregador tá lá pregando. E ele quer que a pessoa... Passou a pessoa na rua e me deu tchau. Então o pregador está pregando, e ele quer que a pessoa seja abençoada. O que ele faz? Ele começa: Deus está me dizendo aqui que vai abençoar, que vai mudar a sua história, receba. Então o pregador está dizendo algo segundo o querer dele, gente. Está dizendo, Deus está dizendo. Isso é um pecado. That's assim. Nós não podemos usar Deus, amassar Deus e trazer Deus para dentro de nós. Isto é pecado. Nós não podemos fazer isso. E muitas vezes nós queremos abençoar. Por exemplo, gente, já aconteceu comigo, tá bom? Eu vou contar para vocês aqui um segredo muito secreto. Hay que tener cuidado, isso, Diego, estás entendendo bem? Gente, já aconteceu comigo, tá bom? Eu sou um pecador, assim, não tenho vergonha de falar das minhas falhas, não. Eu descobri que eu não falo das minhas falhas, as pessoas não podem falar delas daí, porque eu já revelei tudo. Então, uma vez eu tava pregando numa concentração, gente, tem 49 pessoas assistindo. Brasil, vocês não saberam um segredo meu agora. Estava pregando lá numa concentração em Guatemala, numa cidade de Baleúno chamada. Tinha mais de 500 pessoas no salão, gente. Lotado, assim, era numa cancha de futsal, assim, de futebol, de um colégio, assim, gente pra tudo que é lado. E aí eu orando lá, e eu senti uma refiusão, assim, Espírito Santo, e eu orando, e caindo demônio, não sei o quê. E eu peguei e vi um cara na cadeira de roda, gente. Na cadeira de roda. E eu estava com uma fé tão grande, eu queria que ele levantasse. Aí eu peguei e falei de mim: Deus está me dizendo que ele vai te levantar agora. Levanta em nome de Jesus. Foi tentar levantar um cara. Levantou, só que não. Do jeito que ela levantou, ele caiu sentar de novo na cadeira. Eu passei uma vergonha, gente, mas acontece, tá bom? Vocês podem rir aí. Eu sei que com vocês nunca aconteceu nada, né? Só comigo. Mas enfim, foi uma profecia da carne. Foi algo que eu queria que acontecesse. Aí eu peguei e falei: olha, levanta agora. E, gente, não aconteceu. Por quê? Porque não era Deus. Era um querimento meu. Era uma coisa que eu queria. Minha mamãe tá online. Te amo, tá bom, mãe? Então, gente, muitas vezes o pregador ele quer que o povo seja abençoado. Aí ele fala: Deus vai te fazer isso. Não, é o desejo dele, não é Deus que está dizendo. Tá bom? E quinto motivo pelo qual existem profecias da carne: pelo impulso do momento, que foi tipo o que aconteceu, entendeu? Só o povo dando risada. RS, ou é Rio Grande do Sul, ou é risada, eu acho que é risada. Mas enfim, gente, acontece. Às vezes nós estamos querendo algo, e aí nós falamos para a pessoa, dizendo: Deus está me dizendo, mas não é Deus, é um querer nosso, tá bom? E às vezes também nós inventamos profecias, pessoas inventam profecia, porque elas sabem o que o povo quer. Por exemplo, campanha desencapetando meu filho. Aí a pessoa quer isso. O que o pregador fala? Teu filho está recebendo a libertação agora. Ela sabe que a pessoa está ali por isso, gente. Então não é certo, tá bom? Existem muitas histórias assim de pregadores que revelavam tudo. Aí foram ver, gente, eles iam antes de começar o culto lá no escritório, e daí pela câmera via os carros chegando, e daí eles pegavam e anotavam a placa. Gente, tem cada escândalo. Jesus Christ. Aí falava: Deus está me revelando a placa AJ5. Você é uma pessoa que tem uma esposa mais alta que você. E a pessoa, e não é, gente. Por isso que eu sou a favor da Bíblia, gente. Tem que pegar a Bíblia. Quem não tem Bíblia fica enchendo linguiça no altar, tá bom? Como saber se uma profecia é verdadeira? Você vai fazer isso aqui, o ECA, fala comigo, ECA. ECA, gente, é um acróstico que você tem que fazer para saber se uma profecia é verdadeira. Primeiro,
ECA, letra E, o seu estado espiritual. Tá bom, pecadores? Para você saber se uma profecia é verdadeira, você tem que ver o seu estado espiritual. Por quê? Porque Deus não vai ficar abençoando mentiroso, Deus não vai abençoar quem está no pecado, na prostituição, o cara está em adultério lá. Não, gente, aí, Deus está me revelando ali, ó, que está tudo bem comigo. Não está, infeliz, você está no pecado. Deus não abençoa quem está no pecado. Isaías 59 diz que os nossos pecados fazem divisão para que Deus não nos ouça, gente. Hebreus 12, 14. Obrigado. Segui a paz e a santificação. Estou morrendo. Sem a qual ninguém verá Deus. Então Deus não vai abençoar quem está no pecado. Por exemplo, você está em pecado, está em prostituição, está numa lascívia, está fumando, matou uma pessoa 5 minutos antes de chegar na igreja. Aí você está lá, vem um profeta rodopiando, virando mortal, falando em língua estranha e coloca a mão na tua cabeça. Deus está contente com você, está te abençoando, abrindo uma porta. Mentira, gente, porque você está no pecado, infeliz. Deus não vai ficar abençoando quem está no pecado. Não vai, gente. Deus, Ele é santo. E a Bíblia diz em Deuteronômio 28, que se nós obedecermos à voz do Senhor, as bênçãos de Deus virão sobre a nossa vida. Para saber se uma profecia é verdadeira ou não, é só você ver como está o seu estado espiritual. Segundo, C, concordância bíblica. A profecia que você está recebendo tem a ver com a palavra de Deus, gente. Oséias 4,6 está escrito: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Vocês pecadores que me assistem, vocês conhecem de Bíblia? Por quê, gente? Porque toda profecia tem que estar de acordo com a palavra. Por exemplo, você está casada, aí o profeta pregando lá: Deus está me revelando aqui, Deus vai preparar outro marido para você, o teu é muito pecador, ele é muito sem vergonha, Deus vai preparar outro. Não é Deus, porque Deus é contra o divórcio. Deus jamais vai entregar uma profecia, uma revelação que vá contra a sua palavra. Tudo tem que passar pelo crivo da palavra de Deus, gente. Entenderam? Tem concordância bíblica, por isso que nós temos que ler Bíblia para conhecer. E o último, 3, o A, autoridade espiritual. Como assim, irmão? Tem que ver se o pregador tem autoridade espiritual? Sim, gente, você tem que ver. A Bíblia não nos dá o direito de julgar pessoas. Mateus 7 diz que nós não devemos julgar para não ser julgados. Mas a Bíblia diz em 1 João 4,1: provai ou julgai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então você tem que julgar. Você vê, por exemplo, a pessoa está pregando, não fala nada de Bíblia, fala um monte de mentira, não está vivendo o que está pregando. E Deus não vai usar ela, gente. Nós temos que entender isso. E toda a profecia que vier dela, nós temos que ficar be careful, nós temos que ficar cuidadosos, gente. Por quê? Porque Deus não vai ficar usando, gente. E outra pergunta: tem casos também que Deus vai usar pessoas em pecado, sabia disso? Acontece isso, gente. Por quê? Daí eu já vou terminar, tá bom? Esse daqui é um bônus que eu tô falando, nem ia falar isso, tá bom? Sabia que Deus usa em pecado? Quem acha que Deus... Vamos fazer uma enquete aqui, ó. Quem acha que Deus está em pecado? Não, para. Quem acha que Deus usa a pessoa em pecado? Curte agora e coloca aquela carinha de bravo assim. Rá! Vamos ver se tem alguém aqui. Se você acha que Deus usa uma pessoa que está em pecado, por exemplo, a pessoa que está em adultério, você acha que Deus usa ela? Faz uma carinha assim, ó. Rá! Se você acha que não usa, faz aquela carinha de susto, assim, de... Tem alguém que acha? Tem um monte aí, ó. Se eu ver... Não, rindo não, seus miaral. É só, carinha de bravo. Tem gente que... Isso, olha só a enquete, gente. Deus usa pessoas em pecado, sim. Por quê? Vamos para a Bíblia. A Bíblia diz assim, ó, que Deus... Nossa, tem altas pessoas assistindo aí. Jesus, eu tenho que cuidar com meu mais português. Vamos lá. Deus, Ele é fiel, a Bíblia diz. Existem 2 tipos de pessoas. Existem pessoas que são pessoas que Deus usa e existe pessoa de Deus, gente. Muitas vezes, o que está acontecendo são pessoas que Deus usa e não é pessoa que está na presença de Deus, não é uma pessoa de Deus. Por exemplo, você estava orando, você estava buscando a Deus, Deus entregou dons para você. A Bíblia diz que ainda que nós formos infiéis, Deus permanece fiel, gente. Então, no momento que nós estávamos buscando a Deus, Deus nos entregou dons. O que acontece daí?
se nós caímos em pecado, Deus não vai tirar o dom que Ele nos deu. Não, gente. E é aí que para mim é o pecado contra o Espírito Santo, que muitas vezes nós perdemos a sensibilidade. Nós pensamos, Deus está me usando, então eu não preciso me arrepender, eu não preciso mudar de vida. E aí o que acontece? A pessoa continua no pecado. Tanto que a Bíblia diz, para fechar a enquete agora, que naquele dia muitos dirão, Deus, eu expulsava demônios no teu nome, Deus, eu fazia milagres no teu nome, Deus, pessoas eram desencapeteadas no teu nome, e Deus vai falar assim, eu sei que o meu nome faz tudo isso, e a pessoa vai dizer, eu posso entrar no reino de Deus? Deus vai dizer, não, porque o seu nome não está escrito no livro da vida, você era uma pessoa que Deus usava, mas não era uma pessoa de Deus, entendeu? Então, gente, vamos ter muito cuidado com profecias, tá bom? Só para nós recapitular aqui, porque isso existe uma profecia da carne, pelo que a pessoa vê, pelo que ela sabe, pelo que a pessoa quer e pelo impulso do momento e também por aquilo que a pessoa quer que aconteça, o povo quer que aconteça. E 3 maneiras para nós descobrirmos se uma profecia é verdadeira. É o ECA, tá bom? E, estado espiritual. C, você está em pecado, Deus não vai te abençoar. Se converta, seu mineral. Raça de víboras. Segundo, concordância bíblica. A profecia, a revelação está de acordo com a Bíblia. Se não estiver de acordo com a Bíblia, está refutada já, está reprovada. Terceiro, autoridade espiritual. Veja se é uma pessoa de Deus, sim, porque Deus ele nos dá essa garantia, tá bom, gente? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe vocês, tá bom? Todos vocês, o Diego Pérez, Deus nos quita, não sei o que, Deus usa quem quer, o Wellington, aí, Michele, tá bom, gente? Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Vamos se preparar que Jesus está voltando, tá bom? Até mais.